quiser fazer algum comentário, pode fazer, tá? Durante a aula. Tem aqui um tópico, esse livro aqui eu já tenho algum tempo, ele é meio antiguinho, mas ele é muito interessante. Esporte paralímpico, não sei se alguém tem. Esporte paralímpico. E ele fala dessa questão da prática do esporte pela pessoa com deficiência, na perspectiva de inclusão, e vem falando aqui de outras possibilidades, muito interessantes também. E tem esse livro aqui, Coleção da Psicologia, Teoria e Aplicação, que fala também de inclusão e especificamente de atividades socioemocionais, do desenvolvimento de atividades socioemocionais pela prática do esporte. Então, são duas obras que eu vou utilizar hoje. Então, assim, eu vou fazer alguns pontos e aí eu comento. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para comentar. O capítulo que a gente vai utilizar é o capítulo 3, de inclusão. Tá bom? Promover a inclusão no esporte é entender o esporte como meio de inclusão. Viabilizar a prática esportiva de forma inclusiva ou não, discutir a elegibilidade dos atletas com deficiência, são questões essenciais que desafiam participantes, profissionais, a refletirem sobre as diversas facetas da prática esportiva na perspectiva de inclusão. Um primeiro ponto também é sempre o desafio, não só para professores, como para os alunos, aprender algo novo, aprender uma atividade no esporte, diante da deficiência. E daí, da perspectiva do professor, perceber o quão é desafiadora a prática e o quanto é necessário a formação contínua, e especificamente, de repente, uma especialização, né, participar de um fórum, participar de um evento científico, que foque essa questão da inclusão, que foque essa questão da deficiência, que, na verdade, no dia a dia, na prática, é um grande desafio, poder incluir, mas essa inclusão ser de forma bem empreendedora, ou seja, ajudar o aluno a se desenvolver por meio da inclusão. E nem sempre a gente consegue, por isso a importância de uma formação continuada, a importância de sempre estarmos lendo, buscando artigos, referenciais que possam nos ajudar lá no dia a dia como professores, tá? A inclusão de pessoas com deficiência no esporte significa oferecer a oportunidade e incentivar a adesão de qualquer pessoa com deficiência à prática esportiva. Muitas vezes, essas crianças, principalmente se apresentar alguma deficiência cognitiva, esses pais, eles não sabem, eles nem acreditam que essa criança pode ter um potencial para aprendizagem, né? Então, eles muitas vezes vêm assim, muito fadigados de um cotidiano acadêmico, escolar, de exclusão. E aí o papel do professor nesse sentido aqui é justamente de mostrar para a família, de mostrar para aquela criança que ela tem um potencial a ser desenvolvido, mesmo que seja mínimo, mas é uma oportunidade de aprender, de socializar, de melhorar as habilidades emocionais, a habilidade de autonomia, por exemplo. A oferta ou apropriação a diversificação na oferta de programas esportivos, né, constitui um verdadeiro desafio, uma vez que muitas comunidades ou municípios, a existência de programas esportivos estruturados é muitas vezes escasso. Exato. E também falta de experiência e de formação de profissionais dentro dessa perspectiva, tá? Vocês já sabem, muitos já estão ali só pagando essa disciplina, muitos já estão ali exteriorizados. Essa questão da inclusão é necessária que o professor tenha uma formação, né, muito mais avançada para que ele possa saber lidar com essa realidade. Nós sabemos que hoje as escolas trabalham
com a questão da inclusão. Sabemos que uma sala de aula nós não temos só alunos que não apresentam nenhum tipo de dificuldade, temos alunos com deficiências de diversos gêneros, diversas características, e nós precisamos, de alguma forma, nos preparar para essa realidade. O esporte, como meio para a inclusão, visa, sobretudo, a promoção da aceitação social. E, nesse sentido, convém considerar que cada sociedade ocorre uma construção social de deficiência, cujos valores e preceitos norteiam políticas de apoio e intervenção. Dentro aqui da nossa sociedade, a questão da inclusão, não sei se vocês muitos já fizeram estágios, né? Já fizeram alguma atividade. Vocês já tiveram alguma experiência com relação a isso? Tentaram já fazer alguma atividade de inclusão? Já trabalharam com crianças especificamente com deficiência na escola? Já tentaram, de repente, alguma situação em que a escola não conseguiu efetivar, ou você não foi autorizado, ou sentiu dificuldade em executar? Conta aí pra gente. Alô? Estou me sentindo sozinha aqui. Está escutando, professora? Sim. Boa noite, Elisângela. Oi, João. Boa noite, Elisângela. Aluno novo na sala. Que bom. Olha aí, gente, aluno novo. Tudo bom? Tranquilo? Professor João Carlos. Boa noite. Tranquilo. Estou dizendo para mim que eu estou me sentindo solitária, porque eu fiz uma pergunta e ninguém respondeu. Opa! Está falando sobre inclusão, né? Educação inclusiva. E eu perguntava se eles já tinham, como a maioria já teve alguma experiência na escola, no estágio, se alguém já trabalhou com crianças com algum tipo de deficiência, que trabalho já desenvolveu. Alguém queira comentar aí? Como eu ia falando, professor, eu fiz no meu estágio, eu trabalhei com o pessoal, não era criança, né? Já era adulto, o pessoal do vôlei sentado, vôlei adaptado, lá no Eldorado. Tem uma turma lá na parte da tarde, o pessoal que faz o vôlei sentado. Vôlei adaptado, que eles falam. Né? Vôlei adaptada, conheço. Mas não são crianças, já são adultos, né? Mas e aí, como é que foi essa experiência? É legal, muito legal. Todos tinham deficiência ou parte só? Deficiência, né? A maioria era paraplégico, né? Entendi. Então, na verdade, não sentiram muita dificuldade. Foi bem tranquilo. Super animado, entendeu? Isso. Vamos continuar, então. Tem um outro ponto. João, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu estou tendo dificuldade. Como? Estou tendo um pouco de dificuldade aqui para botar, porque eu estou pelo Note. Peraí. Bom, o Vinícius está colocando o seguinte aqui. Penso em selecionar algumas crianças com deficiência para a Profesp, lá no quartel, esse ano. Acho que é alguma proposta que tu tens em mente aí, né, João? Acho que é uma boa oportunidade de vocês, sempre que possível, fazerem, mesmo que não seja um estágio obrigatório, de repente surge uma oportunidade de vocês terem uma experiência nessa perspectiva, é sempre muito válida, porque no dia a dia, na sala de aula, vocês vão se deparar
com crianças ou adolescentes, ou mesmo adultos com alguma deficiência, vocês precisam saber, pelo menos, orientar, ter uma perspectiva de estratégias de aprendizagem com eles, entender, saber identificar, já que a gente vem falando já há um tempo sobre isso. Então, o primeiro ponto é identificar, mas oportunizar o desenvolvimento daquele aluno por meio do esporte. Então, é importante que vocês não só tenham vagamente um conhecimento, mas a experiência ajuda bastante. Eu me lembro quando eu fiz a minha segunda pós-graduação sobre psicologia jurídica, que eu adoro psicologia jurídica, e quando eu comecei a fazer o curso, lá pelos são 2 anos, né? Então, lá por 1 ano e pouco, eu comecei a me incomodar, porque o que a gente estudava, de certa forma, não colocava em prática. Era muita teoria. E aquilo me deixava, assim, com um certo desconforto. Foi quando surgiu uma oportunidade de eu trabalhar, de eu fazer estágio. Na verdade, eu pedi de um professor se ele tinha uma oportunidade de me colocar lá no tribunal, porque ele trabalhava lá na vara de família. E foi assim que ele me deu uma oportunidade. Aí passou um tempo, ele me ligou e disse: você ainda está interessado em fazer aquele estágio? Claro, professor, que estou. Então, eu fui para o fórum, para a vara de família, fiquei alguns meses lá, e foi muito válido, porque a prática, ela ajuda muito a teoria, e ela também abre espaço para que a gente visualize outras situações que a gente muitas vezes não conversa, não dialoga dentro de sala de aula. Então, isso que eu estou falando para vocês, que a prática ela é sempre muito importante, tá? A Larissa não estava conseguindo, espero que agora ela esteja conseguindo aí. Vamos lá, continuando, gente, aqui com alguns pontos. É peça fundamental para a valorização e reconhecimento da pessoa com deficiência, que assume uma atividade comum da vida em sociedade, né? Ser diferente e aceitar o diferente é fundamental, exatamente. Nós, como professores, a gente não pode desenvolver nenhum tipo de comportamento que vai excluir ou mesmo dificultar aquela participação do aluno, porque a gente justamente tem que promover essa inclusão de forma muito livre, assim, aberta. Você não pode entrar dentro de sala com aquele preconceito, né? Pelo contrário, você tem que possibilitar que essa diferença também não seja algo que vai dificultar a relação dos outros alunos. Importante que você também desenvolva a socialização, a empatia com os outros alunos, para que a gente possa ter uma integração como um todo, tá? E não segregar alguns alunos. Como eu falava para vocês, naquela aula que a gente falou especificamente de transtornos, de dificuldade de aprendizagem, muitas mães vou já lembrar o nome da instituição que eu trabalhava, elas diziam isso, que muitas vezes os alunos estavam lá dentro de sala de aula, mas, na verdade, ele ficava isolado, fazendo uma atividade específica, enquanto os outros brincavam, faziam um determinado tipo de tarefa. E o filho dela lá, que tinha uma deficiência, ficava lá isolado. Quer dizer, isso não era inclusão, né? Na verdade, isso era uma segregação. Na Pestalozzi, lembrei, Pestalozzi. Um outro ponto, a prática esportiva exercida de forma inclusiva parte da premissa de que a relação recíproca entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência permite que passem a se conhecer e a se compreender mutuamente, descobrindo e respeitando os talentos e as limitações de cada um. Aprender a valorizar as diferenças individuais será determinante para otimizar a participação de pessoas com deficiência, em qualquer contexto da prática esportiva. Isso aqui é interessante, isso aqui acho que é o ponto central, né, do que eu estou propondo hoje aqui na aula. Essa relação de pessoas com deficiência e sem deficiência,
elas poderem se conhecer, perceber que são iguais, que, na verdade, todo mundo é diferente. Aquela limitação, para alguém, para uma criança especificamente, se mostra de uma forma, mas aquilo não pode, de maneira nenhuma, ser um entrave na relação, na formação daquele indivíduo como um grupo, em torno de um grupo. Então, respeitar o que as crianças, jovens, têm de melhor, têm de qualidade, têm de aprendizagem a se maximizar, né? A gente pode até trazer o conceito do Vygotsky, de perceber no aluno um potencial que ele tem e a gente poder promover o desenvolvimento disso. Acho que esse é a grande sacada do professor quando trabalha com crianças com deficiência. Valorizar as diferenças, isso é no sentido de inclusão, de participação, de empatia, é muito mais significativo, tá? Somado às diferentes facetas da prática esportiva da pessoa, Larissa perguntou aqui, quando a senhora começou a dar aula, teve dificuldades para incluir os alunos nas aulas? Mas nas nossas aulas dessa disciplina, tu diz? Ou agora, nessa situação que a gente está, da pandemia? Ou na faculdade mesmo? Bom, não tive dificuldades para incluir os alunos, não. Por exemplo, agora, nessa questão aqui que a gente está fazendo as aulas nessa plataforma, eu estou tendo dificuldades com os alunos que já não se comunicavam tanto em sala de aula presencial, como agora. Eu não vejo muito eles interagirem, nem nos grupos do WhatsApp. Então, isso me preocupa. Eu fico, às vezes, tentando ver de que forma fazer com que esses alunos interajam mais. Mas, ao mesmo tempo, eu fico perdida, porque, são adultos e, de alguma forma, eles poderiam, né, mostrar interesse, mostrar um pouco de interação. Com alunos com deficiência não, mas com dificuldade de aprendizagem eu já tive muitos, e já tive também dificuldades em fazer com que a minha aula pudesse atingir o grau de desenvolvimento deles. E eu acredito até que talvez eu não tenha conseguido com a maioria ou com outro, né? Por exemplo, já tive alunos deficientes visual, alunos deficientes auditivos, já tive alunos idosos, e aí você sabe que a dinâmica tem que ser um pouquinho diferente. E que mais? Já tive alunos com dificuldades de aprendizagem mesmo, mais específico. E é um grande desafio, era muito difícil fazer com que eles pudessem participar efetivamente, que a gente precisava, de uma certa forma, de algumas logísticas que ambos não tinham, nem eu quanto os alunos não tinham. Por exemplo, a aluna deficiente auditiva, ela ouvia muito pouco, né? Mas ela fazia a leitura labial. E eu falo muito. E eu tinha que me controlar o tempo todo, porque eu tinha que, de certa forma, falar um pouco mais devagar, né? Para que aquela aluna pudesse tentar fazer essa leitura. Ou mesmo quando a aluna era deficiente visual, tinha um grau leve de deficiência visual, e de volta e meia eu esquecia de fazer lá os slides com as letras maiores para que ele pudesse acompanhar. Então, se está me policiando, eu sempre chegava na hora, caramba. Então, isso era uma falha minha mesmo. Então, nesse sentido, eu tinha muita dificuldade. E eu acho que eles também tinham bastante. Mas assim a gente vai levando. A prática te leva a refletir e a melhorar muito mais. Tinha uma outra aluna com uma deficiência visual que, por exemplo, ela já não enxergava quase nada mesmo.
Então, eu comecei para fazer as provas, eu instalei um programa específico no computador e as provas eram orais. Né? Então, era dessa forma a gente tentava aí fazer as atividades. Né? Ela não fazia atividade sozinha, ela fazia sempre, tinha algum colega fazendo com ela. Mas ela, assim, estudava e tudo mais, ela nunca deixou de cumprir com as suas atividades. Ela só tinha uma forma diferente de avaliar o aprendizado. Era a Dani. Alguém lembra da Dani? Daniela Serrão. Não. Ficou marcada, né? Na faculdade, porque ela era muito autônoma. Ela ia para casa sozinha, não chegava com nada, meu Deus. Era muito autônoma. E ela era atleta, né? Não sei se ela ainda é, mas ela era. E teve alguma situação que foi mais difícil assim, para a senhora de lidar? A senhora lembra? Olha, nesse tempo de carreira do La Salle, acho que o que o mais difícil não foi especificamente com essa temática, foi com uma turma com a questão da personalidade daquela turma, entendeu? Questão empática, de empatia, enfim, de perceber, de saber lidar com aquele público. Isso acho que foi mais difícil. Não bateu. João Carlos botou aqui, creio que o ponto bom para ser abordado é que muitas vezes se exige mais de nós professores, e isso acaba nos tirando da zona de conforto. Então, sempre será mais difícil de ter professores dispostos a trabalhar na área. É verdade, João, porque sempre recai para nós, né, essa formação. Então, como a gente tem debatido em algumas aulas essa questão da inclusão, José Carlos. Foi o José Carlos que falou isso, tá, gente? Então, como a gente tem trabalhado essa questão da inclusão, e eu tenho ratificado bastante isso, é a formação do professor. É o interesse dele em sanar suas dificuldades. Por exemplo, como a Larissa está perguntando, a senhora não sentiu dificuldade? Já. Então, eu sinto a dificuldade. E aí eu reflito sobre isso, é um ponto que eu tenho que amadurecer. Tá? Eu tenho que me preparar melhor para isso. Pior seria se a gente passa por essa experiência, você não tem, então, aquela questão formativa ainda, e aí você também não busca. E você vai seguindo, empurrando com a barriga, percebendo que tem dificuldade, mas vai aí ignorando essas dificuldades. Isso que não pode acontecer. Né? Então, por isso que essa formação não apenas técnica, mais humana, mais emocional, ela é fundamental. Por exemplo, só para finalizar o que eu estava comentando com a Larissa, uma turma que eu tive muita dificuldade, uma questão mais de personalidade, de empatia com os alunos, eu tive que trabalhar muito isso em mim. Né? Chegar um momento de entrar na sala e dizer, bom, eu preciso ser profissional. E eu preciso trabalhar o meu emocional frente a isso. Então, a gente precisa criar, desenvolver estratégias, perceber que, né, para isso eu pedi ajuda de outros colegas psicólogos, dizer, olha, amiga, estou passando por essa situação assim, 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 isso de alguma forma me irrita, me deixa irritada, eu não gosto muito daqueles alunos, como é que eu posso desenvolver melhor isso? Então, se a gente não busca ajuda, não busca suprir, não busca se especializar um pouco naquilo que a gente tem dificuldade, nós vamos continuar sendo profissionais omissos, profissionais sabe, que não cumprem com a ética, com a verdadeira questão da aprendizagem. Coitado do Helenildo, entra e sai, né? A internet dele não deve estar legal. Devagar, quase parando, com certeza. Alguém mais? Obrigada, professora, pela resposta. Nada, amor. Alguém mais quer colaborar?
José Carlos Braga Baixo. Eu quero lembrar o rosto do José Carlos, não consigo me lembrar, gente. Acho que é o melhor aluno, estou tentando aqui lembrar, o melhor aluno. Olha, um outro ponto. Cada pessoa é única, cada pessoa é singular. Se temos um desafio pela frente, este é o de aprender a lidar com o abundante potencial e talento das pessoas com deficiência. A cada momento, mais e mais pessoas com deficiência surpreendem por demonstrar e ser possível praticar determinada modalidade com habilidade e bom nível de desempenho. É verdade. A singularidade, ela é ponto central, né, no que a gente já aprendeu sobre psicologia. Cada um, mesmo com dificuldade, a gente precisa entender quais são as possibilidades, quais são as dificuldades, as limitações de cada indivíduo diante aquela situação específica, aquele transtorno, aquela deficiência específica importante. O foco de atenção se volta para a pessoa como um todo, com todo o seu potencial de desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico e social, verdade. Um olhar para o que a pessoa pode fazer ao invés do que não pode fazer. Esse é também um outro elemento importante, focar as possibilidades e não o que não pode, né? Então, pensar nisso. Cabe a todos nós refletirmos se é preciso mesmo considerar que há uma limitação, se existe de fato uma deficiência e que, consequentemente, é necessário atribuir um valor de desvantagem à pessoa com deficiência, né? Entender a deficiência, as dificuldades, as limitações é um ponto necessário, sim, né? O que vocês acham? Mas não transformar isso como um elemento que desfavorece ali a aprendizagem. Eu penso, Elisângela, que é sempre bom a gente saber as limitações até onde nós podemos ir, mas sempre focar nas possibilidades, nas inúmeras possibilidades. O que vocês acham? Não achou nada. É importante saber que a pessoa tem mais de uma dificuldade de desenvolvimento, pois uma coisa leva a outra. Pode ser? Tipo, também. Assim, quando ele já tem uma deficiência, o fato dele ter essa deficiência já afeta até o próprio emocional dele. Então, já o emocional já leva a outra coisa e assim vai seguindo, né, professora? Pode ser, sim, pode ser. Na questão de inclusão, às vezes, aquele aluno já veio de uma escolarização anterior tão doutrinado, assim, tão excluído, que, de fato, ele começa a perceber ou a acreditar que não é possível aprender, que não é possível alcançar um grau de aprendizagem, que não é possível alcançar uma mudança. Às vezes, nem os pais acreditam. Acho que aí está a figura do professor mostrar para vocês têm uma arma muito grande, que é o esporte. Então, mostrar por meio do esporte que é possível aquela criança aprender, a ganhar uma determinada autonomia, a melhorar o desenvolvimento das suas emoções. Por exemplo, aquela criança é muito tímida, mas ela agora sorri. Aquela criança quase não fala, agora ela já fala poucas palavras. Ela tem uma dificuldade em andar, uma limitação física, mas às vezes um ano a gente vê a mudança. Então, isso mexe com o afetivo, isso mexe com o emocional, não só da criança, do jovem, mas dos pais. Isso faz com que eles acreditem mais também nos seus filhos, melhorando desenvolver as possibilidades, porque ele pode ter habilidade na área até que ele desconhece, exatamente. Muitas vezes o aluno nem sabe qual é a habilidade que ele tem, potencial. Então, o professor ele vai ali ser o quê? O mediador. Vai ser aquele que vai mostrar para ele, não, você pode
desenvolver e melhorar, porque tem um potencial para isso. Então, ajuda o aluno a encontrar aí as suas... E lembrar também que o aluno também pode nos ensinar, né? Contribuir Com para o nosso certeza. crescimento, crescer um junto ao outro. Exatamente. A gente, muitas vezes, acha que temos... Todo mundo tem problema, óbvio, né? Então, mas às vezes você potencializa o teu problema achando que ele é muito gigante. Né? E você faz um drama assim, sem fim em razão desse teu problema. Mas quando você passa a escutar famílias, ver outras crianças, outros jovens, outros alunos com um universo também de problemas, você percebe que o teu problema ele é mínimo. Né? Que você estava supervalorizando algo que não era necessário. Aí cai a nossa ficha e dizer, caramba, eu preciso mudar também, preciso parar de ser assim, porque tem gente pior, tem gente com situações muito piores, com muitas mais limitações, e eu estou aqui bem, posso, né, aprender, enfim, ressignificar. Bom, tem um outro ponto aqui, algumas questões que podem deixar, que podem nortear é o repensar de uma regra que inclui material é adequado para todos os alunos, né? A atividade proposta é divertida para todos ou necessita introduzir algum princípio usado em jogos cooperativos, como, por exemplo, não eliminando os perdedores, mas reconduzi-los para permanecer em atividade. A atividade possibilita a participação de todos ou necessita de ajuste no espaço, na sequência de passos, na organização em duplas ou trios. O sucesso é comemorado somente por aquelas mais talentosas ou por todos. A classificação funcional adotada nesse sentido não, aqui é uma coisa específica, até aqui, então. Então, todos esses elementos são importantes observar, né? Se o material está adequado, o que eu estou promovendo, qual a intencionalidade de utilizar aquela atividade especificamente, que habilidades eu vou desenvolver, que campo do corpo eu vou estar desenvolvendo, todos estarão aptos a executarem as atividades. Então, é preciso vocês pensarem nessas propostas antes de promover uma atividade específica, tá? Receber uma ou mais pessoas com deficiência, com o mesmo tipo de deficiência ou com diferentes, que implicações isso tem para uma boa prática esportiva? Para alguns profissionais, nenhum impedimento. Para outros, a necessidade de pensar em soluções que favoreçam o engajamento e a permanência de todos, né, no programa, na atividade. Vocês acham que, por exemplo, olha, o José está falando aqui que jogos cooperativos é uma ótima atividade de inclusão. Sabrina descreveu que isso é divertido para todo quando estiver a inclusão de todos, justamente. Mas vocês acham que a questão da inclusão, né, com deficiência, qualquer tipo de inclusão, isso facilita ou dificulta a prática desportiva? O que vocês acham? A gente tem um grupo com um certo tipo de deficiência ou diferentes tipos de deficiência. Isso ajuda ou prejudica ou dificulta? José, acredito que dificulta, Edson também. Por que dificulta, gente? Vou tentar falar aqui. Assim, como eu disse anteriormente, dificulta por quê? Porque exige mais do professor.
ele vai precisar ter uma aula mais dinâmica, ele vai precisar, assim como a senhora, quando a senhora teve alunos portadores de alguma deficiência, a senhora teve que ter uma atenção a mais com o tamanho da letra ou com o tom da fala e essas coisas. Do mesmo jeito, nós, professores de educação física, teríamos essa mesma dificuldade a mais. E no caso, por conta disso que dificultaria, teríamos que, sei lá, pensar numa atividade que abordasse todo mundo, seria uma prática mais criteriosa. Então, acho que a dificuldade seria essa, no caso de talvez a gente ter que estudar um pouco mais, ter que se aprofundar um pouco mais para poder dar uma boa aula, uma aula dinâmica que tenha a inclusão de todos. A dificuldade seria essa, não por ter um aluno deficiente, e sim por a gente ter que se dedicar mais. Perfeito. O Edson também coloca aí que por isso leva uma adaptação dentro das particularidades e traz um planejamento mais amplo na maioria das vezes. É algo que tem que ser adaptado na hora, né? Essa, de certa forma, dificulta, né? Porque você não vai trabalhar especificamente com uma dificuldade. E aí, vamos dizer assim, por exemplo, existem terapias de grupo, vocês sabem. E dentro das terapias de grupo, a gente pode fazer trabalhos específicos com equipes específicas. Então, vou dizer que eu faço trabalho de grupo, terapia de grupo, focado na questão da depressão. Então, aqueles participantes têm depressão. Então, eu vou estar trabalhando especificamente com uma vertente. E aí eu começo a pensar em eu começo a traçar o meu trabalho nesse sentido. Pessoas que estão apresentando sintomas de depressão. E aí, associando a escola, teria um viés diferente se eu tivesse apenas um tipo de deficiência ou dificuldade. Mas é um universo que a gente não controla. Então, a preparação, a adaptação do professor frente a isso, com certeza, seria muito melhor, né? E quando estamos diante de uma diversidade de dificuldades, isso torna, acho que, a prática um pouco mais difícil, mas não impossível. Aqui, no livro, diz o seguinte, que muitas vezes o que mais se necessita é de um auxiliar, né? Um auxiliar para o manejo com essas crianças, um auxiliar para ajudar aí também você a desenvolver as estratégias da melhor forma possível. Isso seria bem viável também. Nas escolas, eu sei que existem algumas escolas que têm, né, auxiliares, tem outros nomes que dão também, monitores para ajudar ali o professor no desenvolvimento com crianças com deficiência, mas não são todos, né? Imaginem um professor que já tem tão escasso o material, de trabalho para que ele possa dar aula. Imagine ele ter um universo de crianças com diferentes tipos de deficiência ou dificuldade de aprendizagem, e ele ter que suprir aquilo em uma aula, né? Sozinho. É muito difícil. Olha, no processo de inclusão, é importante que o professor, através da sua intervenção profissional, assuma um importante papel de mediador, devendo assegurar que haja reciprocidade, equilíbrio de poder e afetividade entre os alunos ou atletas de um determinado grupo. É preciso considerar que os atletas apresentam atributos pessoais em consoante desenvolvimento que são influenciados pelo contexto no qual estão inseridos. Aqui fala de atletas, né? Mas em questão dessa perspectiva. Mas a gente pode trazer para a questão escolar, acadêmica, né? Então, o professor como mediador aqui, e para fazer esse equilíbrio, né, da afetividade entre todos no grupo. A Larissa está vendo que a gente aprende muito com o aluno,
de fato, a gente aprende muito no contexto profissional, mas é sempre importante você também ter noção, ter conhecimento de que você é o líder daquela relação, daquele grupo, e que você precisa suprir essas dificuldades muitas vezes, mediar essas dificuldades encontradas pelos alunos. Então, é importante que você tenha um pouco mais de maturidade do que os alunos, óbvio, para você fazer esse intercâmbio aí no processo da aprendizagem. Alguém mais? Fazer algum comentário? O Ivan está calado hoje. O Helenildo, a Joyce, está todo mundo caladinho. Estamos tímidos, hein? Por que vocês não ficam mostrando a carinha de vocês online, hein? Só fica mostrando a foto de vocês lá do perfil. Porque isso quer dizer... Porque a gente não quer mais nem botar a blusa para assistir a aula. Aí, última vez, o nosso colega estava mostrando o físico, o professor deu uma chamada. Foi bem o Claudeilson, né? Ele fala mesmo. Eu tô toda descabelada aqui. Não vou aparecer nem a pau. Ai, gente, não é justo só eu aparecer aqui. Vamos lá, continuando. Incentivar, elogiar, delegar responsabilidade, estruturar o ambiente para que as tarefas possam ser realizadas com autonomia e determinação são exemplos de uma intervenção baseada em fatores psicológicos, cuja adoção pelos profissionais da área favorece o desenvolvimento e percepção da competência. E acho que isso não só da área, mas ajuda muito nessa relação do professor com alunos com deficiência, né? Elogiar, incentivar, promover um ambiente que a gente tenha essa tranquilidade, a gente tenha afeto, incentivo pelos outros, né? São os reforços positivos, né, professora? Isso. Alguém participou daquela experiência com o professor Romano e o professor Portos, lá naquela escola pública? Agora me fugiu a mente, a lembrança do nome da escola, mas que eles faziam um trabalho do jiu-jitsu com crianças com deficiência. Alguém participou dessa atividade com eles lá? José participou. Então, conta aí pra gente um pouquinho. A Lilica aqui, atividade Avatar, não conheço essa. Depois ela explica também. Vamos ouvir o José. Eu já falei muito, professor. Mas é um projeto super maneiro em relação a jiu-jitsu, né? Que o professor usava adaptava, né, a sala de aula para um tatame, né? Para um dojo de jiu-jitsu. E nisso ele fazia várias abordagens, e assim, e o massa era que tinha os deficientes, né? Tinha um rapaz com... Eu esqueci qual era o coisa dele, mas tipo, foram promovidas atividades muito boas. Me lembro que teve uma vez que o professor Romano levou ele para fazer... Como é que é o nome? Aquele surf com aquela prancha Sim. Eu esqueci o nome da modalidade. Se alguém lembrar aí, eu... Como é, meu Deus? Tinha uma febre disso, né? Pois Tem um né? vídeo, eu lembro. Como é que é o nome?
Stand-up paddle. Stand-up paddle. Eu acho que isso é. Era mais ou menos isso, aqueles pranchão, aí sobe em cima e fica remando. Teve uma época que era uma febre, tipo assim, o professor Romano levou esse aluno que é de... É stand-up paddle, né? Como é que é? Como é que escreve? Estúdio. Levou esse aluno que era bem dedicado e assim, a mãe dele ficou... Stand-up paddle. Aí é isso, era isso mais ou menos. Certo, beleza. Nessa atividade, eu lembro muito que o Romano conseguiu, junto com o professor Portos, depois de, obviamente, de um tempo, né, de trabalho, desenvolver aquelas crianças com diferentes tipos de deficiência, conseguiram determinadas autonomias, desenvolvimento mais social, sorriso, interação. Então, as famílias também participavam, eles participavam das aulas, então era muito rico você perceber que por meio do alguém desliga aí o seu microfone. Alguém desliga aí o microfone, Joyce, provavelmente. E você perceber que por meio do esporte você consegue elevar a autoestima, desenvolver a autonomia no aluno é muito gratificante, principalmente para a família. Agora, a Lilica aqui, a Lilica é quem, gente? É a Francisca? Falar um pouquinho aí da atividade Avatar, também do Romano. Como é que era essa atividade? Cadê? Quem vai falar? É a Francisca? Tá horrível. Nada? Cadê a Lilica, gente? Cadê? Não quer falar mais. Uai! Cadê você? Bom, então vamos continuar, né? Para a gente finalizar essa parte aqui desse livro, para a gente ir para o outro, ao vivenciarem desafios e superá-los, os participantes percebem a importância emocional desses acontecimentos, estabelecendo novas perspectivas para o seu desenvolvimento pessoal e o seu relacionamento social. Eu acho que quando vocês começarem a trabalhar, né, com esse foco, nesse sentido, e se essa mudança, né, alcançar pelo menos um grau emocional, isso já está de bom tamanho. Não necessariamente que seja uma mudança física, né, ou cognitiva, mas tiver pelo menos um cunho emocional atingido, afetivo, isso já é de bom tamanho para aquela criança, para aquele jovem. São muitas as dificuldades para você lidar com a questão da inclusão. A gente está falando aqui em linhas gerais, mas no dia a dia, às vezes a dificuldade é da própria instituição, que ela não te ajuda a trabalhar essa questão da inclusão especificamente. Então, você se vê sozinho, tentando promover uma inclusão verdadeira, bem
que a gente atinja o desenvolvimento global daquele aluno. Às vezes você se vê sozinho. E aí está a grande dificuldade. A gente não tem apoio acadêmico, apoio dos colegas docentes, para você alcançar, promover aquele desenvolvimento global do aluno. E nem só isso também, às vezes você não tem material suficiente, uma logística suficiente para promover uma atividade diferenciada. Alguma coisa, gente, a mais? Até eu abrir aqui o que eu quero falar. A Lilica sumiu mesmo, né? Bom, vamos falar um pouco só para a gente já ir caminhando para o fim, a questão emocional por meio da prática do esporte, né? A gente sempre tem que dar uma pincelada sobre isso. As emoções podem ser vivenciadas por meio de expressões: dor, raiva, compaixão, felicidade, orgulho, amor pela família, comemorações sociais, né? Enfim, a gente de todas as formas estamos demonstrando nossas emoções, né? Então, nossos comportamentos também demonstram nossas emoções, tá? E cada indivíduo manifesta sua emoção diferente em uma mesma situação. Então, algumas pessoas em um mesmo grupo, quando enfrentando situações de raiva, gritam, outras preferem se retirar do ambiente, etc. Conhecer teus alunos, não só as deficiências, dificuldades que ele tem, mas de alguma forma reconhecer também essas emoções, como eles gerenciam essas emoções, é muito importante e ajuda bastante a você a direcionar o seu trabalho profissional, né, acadêmico. Tem um filme muito antigo sobre sala de aula, que essa professora chega para aquela turma específica de crianças que estão passando por em que seus pais estão passando por alguma situação jurídica, então eles ficam alocados num determinado lugar, e aí para que aquelas crianças não fiquem sem fazer nada, então tem uma sala de aula para que eles possam ir ali, serem acompanhados pelos professores. Só que a maioria dos professores sempre, de certa forma, fingem que dão aula, né? Não acreditam nos alunos, não promovem o interesse deles. E como eles são muito estressados e muitos vindo de situações bem familiares, financeiras, sociais debilitadas, vulneráveis, eles se colocavam de uma determinada forma. E aí, quando essa professora chega, ela percebe isso, vê que os alunos não respondem adequadamente, que eles não têm afetividade uns com os outros, tampouco com a figura de professora. Então, o primeiro ponto que ela faz é entender a realidade daqueles alunos e, segundo, é desenvolver uma habilidade emocional com eles, né? Uma estratégia empática com eles. Então, muitas vezes a gente se vê nessa necessidade também de chegar com aqueles alunos, de entender aqueles alunos, de alguma forma agregar um valor sentimental, né, um valor emocional, naquela questão quando a gente forma essa relação entre professor e aluno, tentar passar isso para que você consiga extrair a qualidade que aquele aluno tem, as habilidades que aquele aluno tem a desenvolver. A gente nunca vai conseguir encontrar essas habilidades, o potencial do aluno, enquanto a gente tiver um distanciamento entre você e o aluno ou os alunos. Tá? Aí que pega, né, professora? Porque às vezes não é tão fácil essa comunicação de professor-aluno. É muito difícil.
E é mais difícil, olha, vou dizer uma coisa para vocês, já é difícil com adulto, é muito mais difícil com crianças e jovens. Não quero desestimulá-los, mas é uma realidade. Porque crianças e jovens, a gente está lidando também com um pano de fundo. Quem é o pano de fundo? A família. Então, eles não são autônomos, eles não mandam em si, não tomam decisões. A gente, sobretudo, está lidando com famílias. E as famílias hoje, elas são muito complexas. Tem vários M's, vocês já devem ter visto com essa questão da pandemia, para os pais, né? Do tipo, agora tu que tem que acompanhar teu filho, tem que estar dando atenção para ele, e papapá, né? Então, saiu um pouco a figura do professor, que cuida do filho, agora são os pais que vão ter ali que gerenciar o acompanhamento do desenvolvimento educacional. Então, é muito mais difícil lidar com o público infantil, adolescente, nesse sentido, porque a gente tem que trabalhar também com a família. Bandura, gente, ele reforça que o meio social exerce influências para aprendizagens de atitudes emocionais diversas, como é o caso do comportamento agressivo. Suas críticas estenderam-se, a diferentes segmentos da sociedade, como destaque o esporte como instrumento de aprendizagem para esses atos, né? Essas atitudes emocionais diversas, e aqui ele dá o exemplo do esporte, o esporte pode também promover, como a gente sabe, o desenvolvimento emocional, social, e aí basta a gente também saber utilizar o esporte, né? Que tipo de atividade, de estratégia, que tipo de habilidade eu quero desenvolver por meio desse trabalho específico, desse treinamento. Aqui existe uma questão emocional na prática do esporte, quando fala aqui de falas negativas, né? Porque, assim, muitas vezes o indivíduo, ele cria uma couraça, que a gente chama na psicologia, ele cria um ideal negativo dentro de si. Eu não posso, eu não consigo. Isso, às vezes, limita o desenvolvimento do aluno. Então, muitas vezes, esse professor ele tem que agir, né, como mediador, às vezes até como psicólogo, tentar quebrar essa crença, esse paradigma que o indivíduo coloca diante de si para a questão da aprendizagem, né, que ele não vai conseguir, principalmente com as pessoas que têm deficiência. De repente, acreditar que não é possível porque você tem aquela limitação. Às vezes, você tem que trabalhar, fazer esse treinamento mental com os alunos, de que é possível, que a gente precisa acreditar, que você tem um potencial a desenvolver. Só que isso não é de um dia para o outro, né? Isso muitas vezes depende da qualidade do relacionamento que você vai construindo com esse aluno. Professora? Fale, amor. Mostrar também outros indivíduos que conseguiram vencer, ultrapassar barreiras também é importante, eu acredito. Sim. Porque acho que estimula alguma coisa dentro das pessoas que motivam elas a quererem tentar, pelo menos tentar. É verdade. Sempre é bom a gente usar exemplos, né? Superação. E a gente tem muitos mesmo. Exatamente. A própria, aquela ex-atleta lá da Larissa também? Que sofreu um acidente, aquela atleta da ginástica olímpica.
Acho que é Larissa, né? Sei. Ajuda. Aquela menina é um exemplo, assim, de superação. Nossa. Eu acho que ela já está até andando já. Porque ela busca, né? Claro, ela tem incentivos de muitas instituições que estão ajudando ela, né? No desenvolvimento, que ela é paraplégica, né? Não mexe nada, né? Parada. Mas ela já evoluiu muito. Então, até onde eu vi aí uns vídeos, ela já estava praticamente andando, por meio óbvio, né? De um robô, um suporte aqui, mas ela não para, ela sempre acredita e sempre está se exercitando, fazendo fisioterapia, buscando novas pesquisas que possam ajudá-la ali. Então, ela é um exemplo muito grande. E ela até, sempre... professora? Oi? Tô testando o microfone aqui, até falando dela, é legal que uma pessoa sedentária, né, quando sofre um problema assim, já deve ser complicado pra caramba. Agora, um atleta, né, que tem uma vida extremamente ativa, né, que tem uma rotina extremamente ativa, deve sentir demais. E ela realmente é um exemplo de superação. E ela não sentiu. Nas entrevistas que ela disse que depois que ela voltou, né, do coma, que ela entendeu que ela estava paraplégica, ela nem pensou nisso. Ela pensou: o que eu posso fazer a partir de agora? Qual é o tratamento? Ela disse que nem pensou naquele momento que ela não ia poder mais ser ela mesma, né, ter autonomia. Já entra pro lado da crença. É verdade. É emocionante. Bom, oi, podem falar. É muito emocionante isso. Quando a gente vê... Nossa, não consigo nem falar, nem me expressar com palavras em relação a essa situação. Tem muitos casos reais de atletas nossos, né, de pessoas que também nem eram atletas, mas viraram atletas paralímpicos justamente por um impacto da vida que os levaram a se tornar, claro, no sentido ali de para-atletas, né? Aquele outro, como era o nome dele, meu Deus, que participou do Big Brother, lá, Fernando, né, também. Você pode ver, ele tem uma cabeça, assim, positiva, ele tem uma perspectiva muito, sabe, de possibilidades, tudo. São grandes exemplos, e isso pode ser levado para aqueles alunos que, de repente, têm uma dificuldade, uma deficiência, mas que acham que isso vai torná-los improdutivos. Então, esses exemplos são bons para que ver o quanto superou, quanto evoluiu. Professora, fugindo um pouco do assunto e puxando para o lado da crença, assim, eu tenho lido, né, sobre isso, e eu tenho tentado exercitar, assim, meu lado da crença positiva, um pensamento positivo, mas não é fácil. Essa era a minha história, né? Eu acho. Sim, e, tipo, eu tenho ainda muita dificuldade em, tipo, acreditar, sei lá, em coisas boas, entende? Eu não consigo me conectar ainda e eu tô nessa luta. Eu acho que a luta, a batalha é muito sua, né? De dentro para fora. E talvez outras pessoas aqui, outros colegas também, de repente, possam até também sentir momentos isso, talvez porque não expresse, né? Não fale. Mas isso não é só você, muita gente passa por essas situações. Mas uma dica que eu dou é continuar nessa busca, continuar nessa luta, né? Buscar, sim, profissionais que possam te ajudar. A psicoterapia é mais indicada, né? Mas vamos dizer assim, já fui em uma, já fui em outra, mas não me adaptei, não gostei. Legal. Então, tente ir com outro psicólogo que tem uma outra abordagem. Aí vai ver que funciona, porque a gente tem diferentes tipos de abordagem. Mas esse fato de a gente ter o nosso pensamento, nossas crenças, isso não é só você, não. Todos nós tivemos uma construção emocional,
uma construção familiar, uma construção social, né? Então, ou seja, cada um tem a sua singularidade e a sua história. Então, a gente não sabe como é essa trajetória de cada um, essa particularidade de cada um. Só o indivíduo que sabe, né? E às vezes aquelas pessoas mais próximas. Então, muitas vezes você tem sim crenças, valores que te limitam na aprendizagem, te limitam no desenvolvimento social, no desenvolvimento profissional. Só que o grande ponto de partida ali para uma mudança é reconhecer que você tem essas crenças, é reconhecer que algo dentro de você te limita a avançar. Você, por exemplo, já percebeu, já entendeu isso e já começou a buscar um tratamento, já começa a trabalhar você mesmo nessa luta diária contigo mesmo. E aqueles que ainda não entenderam, e aqueles que ainda não buscaram entender, vai ficar muito mais difícil, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui para todo mundo, né, até como também uma forma de a gente finalizar a aula de hoje, é que a gente possa, falando de emoção, reconhecer as nossas limitações, as nossas emoções positivas, que devemos ter para a vida, para tudo, mas também reconhecer nossas emoções negativas, né, administrá-las melhor. Porque, gente, não é feio e nós somos seres humanos, nós vamos sentir tudo. Então, tem momentos que a gente está bem feliz, está tudo bem, está tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas tem momentos que nós estamos péssimos, nós estamos com baixa autoestima, estamos negativos para a vida, não acreditamos em uma determinada coisa. Só que isso a gente precisa trabalhar. Olha, ontem mesmo, no final da noite, né, eu estava conversando aqui com meu marido, e disse, poxa vida, mais uma semana, e a gente entrando aí nessa questão do vírus, e parece que não tem fim. Cara, me veio assim uma sensação de insegurança, uma tristeza, sabe? Disse, puxa vida, parece, quando é que a gente vai ter fim nisso? Quando é que as nossas vidas vão voltar ao normal? Quantas pessoas vão morrer mais para que outras pessoas entendam que isso é muito sério, que a gente precisa se preservar, para que a gente comece a tentar encontrar uma luz no fim do túnel. Então, me veio assim um certo negativismo e uma falta assim de esperança, um certo medo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu disse, bom, tá, eu tô assim, mas vai passar, né? E aí a gente amanheci, disse, não, hoje é outro dia, está começando mais uma semana, se Deus quiser, uma semana que a gente vai continuar com saúde, eu estou com saúde, meu filho, meu marido, minha mãe, né, as pessoas mais próximas, estamos com saúde, vamos tentar vencer isso, vamos continuar tendo fé, esperança que a gente vai encontrar uma saída para isso, né, que esses casos vão começar a diminuir, que a nossa vida volte ao normal. Enfim, a gente precisa lidar com isso, né? Eu quero dizer que, às vezes, a gente tem, sim, uma ondulação de coisas que nos limitam, de sentimentos negativos, mas não quer dizer que a gente não possa sentir isso. Devemos até sentir, mas saber lidar com essa perspectiva, né? E sempre acreditar nas potencialidades, que depende de nós, né? Tudo depende das nossas escolhas, tudo depende de como percebemos o mundo. Se eu percebo só ele negativo, a gente só passa a colher esse certo negativismo. Se a gente passa a ver uma coisa mais otimismo, positividade, tudo é muito mais possível. Ok, gente? Todo mundo concorda com a minha perspectiva? Alguém discorda? Alguém tem algo a acrescentar? No show. Só a Larissa que conversa comigo. Ninguém mais conversa. Eu, hein? A gente está aqui só escutando, professor. Bom, atividade de hoje, qual é?
Refletir sobre coronavírus, professora. Hoje a senhora vai dar folga pra gente. Agora estão conhecendo seus filhos. Que filhos? Só tenho um, meu Deus. Que vale por Não, muito. professora. Fala. Não, professora. Eu estou falando em relação a alguns pais, né, que empurram, deixam muita responsabilidade para as escolas, principalmente essas que de tempo integral, né? Na Uhum. verdade mesmo, eles não conhecem o filho deles. E agora, com essa quarentena aí que estamos é. passando, estão vendo o que eles Agora têm, na verdade, né? eles estão, como é que se diz? A minha babá, que rapidinho, já vou terminar, tá? A babá conta que ela tem no grupo lá dos filhos, lá da escola dos filhos, né, que os pais estão absolutamente agoniados, perdidos, quando é que ela tem que começar, que ela tem que voltar, porque não tem condição de eles ficarem estudando em casa. Quer dizer, não tem, porque agora eles realmente estão ali comprometidos com o desenvolvimento dos filhos, né? Bom, gente, a atividade de hoje, para a gente encurtar aí a nossa conversa, vocês vão fazer uma pesquisa de uma atividade de inclusão, tá? Mas, assim, você vai pesquisar, vai fazer a pesquisa na perspectiva daquela deficiência que você fazia parte de um grupo. Por exemplo, eu estou enrolando. Às vezes eu quero explicar uma coisa, mas eu mesmo dificulto, né? Então, deixa eu dar um exemplo. Eu era do grupo de autismo, ok? Então, eu vou pesquisar uma atividade de inclusão para esse público, crianças autistas. Então, como eu era do grupo do autismo, eu vou pensar numa atividade de inclusão para crianças autistas. Eu era do grupo de TDAH. Então, eu vou pensar numa atividade de inclusão voltada para esse grupo de TDAH. Ok? É uma atividade, gente, tá? Uma atividade. Não sei de qual grupo eu sou. Tô perdida. Te acha, mano, te acha. Vai perturbar a senhora no WhatsApp. Uma atividade para o grupo, não. É individual, Edson. Tá? É individual. Só que como você fazia parte de um grupo, essa identificação vai te ajudar apenas para pesquisar a atividade. Então, se tu era do grupo deficiência intelectual, você vai pensar numa atividade de inclusão para esse público, que apresentam dificuldades intelectuais, tá bom? Não, a inclusão não é com grupo, não. A inclusão é das crianças. Já está disponível lá no Google Classroom a atividade, e aí depois eu passo lá no grupo, amanhã. Fechou? Sim. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora que meu filho está me esperando. Tchau, professora. Tchau, gente. Ele quer saber se a atividade é individual, sempre é individual. Tchau.